Você já ouviu falar da Isuzu? Talvez o nome não esteja nas capas das revistas de automobilismo. Talvez não evoque luxo nem velocidade, mas por trás dessa descrição se esconde um dos pilares fundadores da indústria automotiva japonesa. Em muitos mercados importantes, sua verdadeira dimensão histórica ainda é pouco conhecida. E, no entanto, os fatos falam por si só. Enquanto a Mitsubishi fabricava o primeiro carro japonês, foi a Isuzu que deu o salto para a produção em escala industrial. E foi também a Isuzu que construiu o primeiro caminhão documentado da história industrial do Japão. Sua longevidade impressiona, mas o que realmente a distingue é seu domínio absoluto em uma arte mecânica, a fabricação exclusiva de motores a diesel. Motores que não apenas funcionam, mas duram, eficientes, robustos, praticamente indestrutíveis. Acoplados a caminhões, ônibus e frotas de trabalho, tornaram a Isuzu uma líder silenciosa no transporte pesado global. Graças à Isuzu, milhões de empreendedores, grandes e pequenos, puderam levar seus negócios adiante por selvas, montanhas e desertos. Onde o asfalto termina, começa o território da Isuzu. Hoje voltamos ao início do século XX para reconstruir a história, a estratégia e o poder mecânico da Isuzu Motors, o autêntico rei dos motores a diesel. Ao contrário de muitas montadoras nascidas do impulso visionário de um único fundador, a história da Isuzu começou como um projeto coletivo. Em 1916, a empresa Tokyo Ishikawajima Shipbuilding and Engineering Company Limited, especializada em construção naval e engenharia pesada, decidiu diversificar suas atividades e construir uma fábrica dedicada à produção de veículos. O Japão passava por uma fase acelerada de modernização industrial, determinada a reduzir a distância frente às potências ocidentais. Nesse contexto, em 1918, a Tokyo Ishikawajima firmou uma parceria com a britânica Wolseley Motors Limited. O objetivo, fabricar automóveis em solo japonês. 6 engenheiros japoneses foram enviados ao Reino Unido para passar 8 meses aprendendo diretamente a tecnologia automotiva nas fábricas britânicas. Ao retornarem, iniciaram a produção de protótipos em uma nova planta localizada em Fukagawa. Assim, foram lançadas as bases do que, anos depois, se tornaria a Isuzu. Ainda sem um nome próprio, a empresa focava na montagem de veículos britânicos sob licença, já que a indústria nacional ainda não possuía capacidade técnica para desenvolver seus próprios designs. Em 1922, após 4 anos de esforços, veio o primeiro marco. Um automóvel de 2 cilindros e 10 cavalos de potência, batizado de Wolseley A9. Esse carro entrou para a história como o primeiro automóvel de passageiros fabricado em massa no Japão. Seu impacto foi especialmente relevante no ano seguinte, após o terremoto de Kanto de 1923, quando esses veículos se tornaram essenciais nas tarefas de reconstrução. Em 1924, a empresa apresentou outro avanço histórico, o Wolseley CP, considerado o primeiro caminhão japonês documentado da história. Projetado para cargas de até 1,5 tonelada, marcou o nascimento de uma tradição que transformaria a Isuzu em um gigante do transporte comercial. Com o fim da parceria com a Wolseley em 1927, a empresa desenvolveu seu primeiro veículo totalmente próprio, o Sumida, um caminhão de 2 toneladas que representava o passo definitivo rumo à independência tecnológica. 2 anos depois,
Em 1929, a divisão automotiva se separou da matriz industrial, formando a Ishikawa Automotive Works, com foco exclusivo na produção de veículos. A década de 1930 viria acompanhada de um novo cenário: a ascensão do exército imperial japonês e sua política de expansão militar. A crescente demanda por veículos utilitários ofereceu à antecessora da Isuzu uma oportunidade inédita de crescimento. Em 1933, o governo japonês encomendou a produção de um veículo nacional chamado Modelo Padrão do Governo. Para desenvolvê-lo, uniram forças a Ishikawa Automotive e a Daichi Automobile Manufacturing, empresa que mais tarde daria origem à Nissan. Dessa colaboração, nasceu um automóvel com um nome simbólico, Isuzu, em homenagem ao rio que corre ao lado do grande santuário de Ise, local sagrado para a cultura japonesa. Em japonês, Isuzu significa literalmente 50 sinos, evocando longevidade, pureza e força. Com esse batismo, nascia oficialmente a identidade que marcaria a empresa pelas décadas seguintes. À medida que a companhia crescia, firmava parcerias estratégicas com outras empresas, como a Tokyo Gas and Electric Industrial Company, que impulsionou o desenvolvimento de novas tecnologias, entre elas os motores a diesel. Em 1936, a empresa produziu o primeiro motor a diesel refrigerado a ar do Japão. Esse feito marcou o início de uma longa tradição na fabricação de motores robustos. Os modelos DA4 e DE6, nascidos nessa época, foram amplamente utilizados pelas Forças Armadas japonesas. Em 1937, a empresa passou por uma nova reorganização e adotou o nome Tokyo Automobile Industries Company Limited. Com a escalada para a Segunda Guerra Mundial, o foco voltou-se para a produção militar: caminhões, veículos de transporte de tropas, utilitários. A Isuzu se tornou uma peça fundamental na logística do Império Japonês na Ásia e no Pacífico. Mas assim como o país que servia, a companhia não sairia ilesa. Com o colapso do eixo, vieram os bombardeios, a devastação e o colapso industrial. Muitas de suas fábricas foram destruídas. A produção parou quase por completo. A antecessora da Isuzu nasceu em tempos de guerra, mas seu maior desafio ainda estava por vir: renascer das cinzas. Após a rendição do Japão em 1945, o país foi ocupado pelas forças aliadas sob liderança dos Estados Unidos. A prioridade era clara: desmilitarizar, reconstruir e redefinir o futuro. As antigas fábricas da predecessora da Isuzu, muitas delas devastadas pelos bombardeios, foram reabilitadas com o apoio do novo governo provisório. Mas desta vez, a missão não era fabricar para a guerra, e sim para a reconstrução civil. Em 1946, apenas um ano após o fim do conflito, a produção foi retomada. A Isuzu, ainda sem nome formal, direcionou seus esforços para veículos utilitários voltados ao transporte comercial. Em um Japão em ruínas, essa era uma necessidade urgente: reconstruir estradas, transportar materiais, reativar a economia. Em 1949, veio o renascimento oficial. As estruturas remanescentes da Ishikawa Automotive Works e da Tokyo Automobile Industries foram fundidas sob um novo nome, Isuzu Motors Limited. O nome prestava homenagem ao veículo modelo padrão do governo produzido antes da guerra e ao sagrado rio Isuzu. A década de 1950 marcou o início da verdadeira ascensão. Retomando sua especialidade, os motores a diesel,
Em 1952, a Isuzu começou a vendê-los em escala industrial. Suas aplicações eram múltiplas: máquinas de construção, empilhadeiras, geradores em embarcações e até expedições científicas extremas. Um dos episódios mais emblemáticos dessa fase foi a participação nas missões de exploração à Antártida. Em 1956, o Japão uniu-se aos esforços internacionais de pesquisa no continente branco. Para sobreviver às temperaturas extremas, era necessária tecnologia confiável, e os motores a diesel da Isuzu provaram estar à altura do desafio. Dessa experiência nasceu, em 1959, um dos produtos mais importantes da marca: o caminhão leve Série N, conhecido mundialmente como Isuzu Elf. Projetado para climas extremos e exigências urbanas, tornou-se um fenômeno. Durante 22 anos, foi o caminhão comercial mais vendido do Japão, com mais de 2 milhões de unidades. Hoje, ainda está presente em mais de 140 países. Impulsionada por esse sucesso, a marca desenvolveu outros modelos, caminhões médios e pesados das séries F, C e E, preparados para percorrer longas distâncias e transportar grandes volumes de carga, tanto em rotas urbanas quanto rurais. Durante os anos 1960, a Isuzu construiu uma fábrica modelo em Fujisawa, equipada com pista de testes própria e laboratórios de pesquisa. Tornou-se o centro de produção mais avançado do Japão em sua época. Mas a história da Isuzu não se limitou ao transporte de carga. A marca também ousou entrar no universo dos automóveis de passeio e deixou sua marca. Em 1953, sob licença do grupo britânico Rootes, iniciou a fabricação do Isuzu Hillman Minx, inicialmente com peças importadas, mas logo com componentes nacionais. Essa experiência com engenharia europeia serviu como base para o próximo passo. Em 1961, a Isuzu lançou seu primeiro carro de design próprio, o Beléu. Seu nome combinava Bel, sino, com a letra romana L, 50, em referência direta ao significado do nome Isuzu, 50 sinos. Em 1963, chegou o Bellet, um sedã compacto que também teve versão coupé. Por seus acabamentos refinados, ganhou o apelido de o Alfa Romeo japonês. E em 1968, a Isuzu atingiu seu ápice estilístico com o Coupé 117, desenhado por Giorgetto Giugiaro, o gênio por trás do Lotus Esprit e do DeLorean DMC-12. Esse elegante Grand Tourer de 2 portas não apenas oferecia injeção eletrônica de combustível, um luxo técnico na época, como também foi o primeiro carro esportivo do mundo com motor a diesel. Apesar de quase 100 mil unidades produzidas, o Coupé 117 continua sendo um objeto de culto entre colecionadores. Foi assim que a Isuzu encerrou a década de 1960, com um portfólio diversificado, base tecnológica sólida e uma ambição em crescimento. A década seguinte traria alianças internacionais, liderança global em motores a diesel e uma expansão sem precedentes. A Isuzu estava pronta para conquistar o mundo. Durante as décadas de 1950 e 1960, a General Motors consolidou-se como a maior fabricante de automóveis do mundo. Seu domínio era incontestável. Para uma empresa como a Isuzu, estabelecer uma aliança com a GM não era apenas estratégico, era uma porta de entrada direta para os mercados mais cobiçados do planeta. O acordo foi formalizado em 1971, quando a General Motors adquiriu 34,2%
de participação na Isuzu. Para os norte-americanos, a motivação era clara: incorporar a avançada tecnologia a diesel japonesa num momento em que a eficiência começava a se tornar essencial. Para os japoneses, o benefício era o acesso. América do Norte e Europa agora estavam ao alcance. O primeiro fruto dessa aliança chegou em 1972, com o lançamento do Isuzu Faster, comercializado nos Estados Unidos como Chevrolet Luv. Foi um sucesso imediato, mais de 100 mil unidades vendidas apenas no primeiro ano. Com isso, a Isuzu entrou oficialmente no competitivo segmento de picapes. Em 1975, o Chevy Luv foi reconhecido pela EPA como o veículo número 1 em eficiência de combustível. Em pleno auge da crise do petróleo de 1973. Enquanto muitos fabricantes sofrendo com a escassez, a Isuzu capitalizou o momento. Seus motores a diesel, resistentes e econômicos, ganharam espaço rapidamente. Naquela década, a Isuzu superou concorrentes como a Mitsubishi Fuso e a Hino Motors, tornando-se a maior fabricante de caminhões leves no Japão e em todo o Utah-Ásia. Em 1974, a parceria rendeu mais um modelo marcante, o Isuzu Gemini, um sedã do segmento C, que foi vendido no mundo todo sob marcas como Chevrolet, Opel e Holden. Com base nessa mesma plataforma, Giorgetto Giugiaro desenvolveu em 1981 o elegante Isuzu Piazza, que ficou conhecido na América do Norte como Impulse. Mais tarde, graças à colaboração com a Lotus, o modelo evoluiu com um comportamento dinâmico refinado e um design marcante. A década de 1980 marcou o auge da presença internacional da Isuzu. Em 1981, a empresa fundou a American Isuzu Motors Inc., com sede na Califórnia, marcando sua entrada formal no mercado norte-americano com marca própria. Foi aí que chegaram dois modelos que se tornariam ícones do 4x4, o Isuzu Trooper e o Isuzu MU, vendido como rodel em outros mercados. Ambos se destacaram pela robustez e capacidade off-road. O Trooper, em particular, tornou-se popular na América do Norte, Europa e Ásia. Em 1984, a Isuzu entrou no mercado norte-americano de caminhões com o modelo KS-22. O sucesso foi imediato. Em 1986, o Instituto R.L. Polk certificou que a Isuzu era o veículo comercial de importação mais vendido nos Estados Unidos. Liderança que a marca mantém até hoje, com mais de 500 mil unidades vendidas nesse mercado. A expansão industrial seguiu em ritmo acelerado. Em 1989, a Isuzu associou-se à Fuji Heavy Industries, atual Subaru, para abrir uma fábrica no estado de Indiana, com capacidade anual de produção de 60 mil picapes e 60 mil unidades do rodeo, gerando milhares de empregos no país. No final da década, a Isuzu já era a maior fabricante mundial de caminhões médios e pesados, superando gigantes como Mercedes-Benz, Volvo e Ford. Nos anos 1990, a inovação técnica continuou. Em 1994, foi lançada a linha de caminhões Giga, projetada para o transporte de carga pesada. O prestígio vinha da adoção do sistema Common Rail, que melhorava a eficiência do combustível e reduzia emissões. Mas o crescimento acelerado também trouxe problemas. Apesar da liderança no setor de veículos comerciais, as finanças começaram a se deteriorar. A crise econômica japonesa e as perdas persistentes na divisão de carros de passeio geraram um desgaste profundo. No início da década de 1990, a Isuzu registrou perdas superiores a 500 milhões de dólares. Em resposta,
a General Motors ampliou sua participação para 49%, injetando capital e nomeando Donald T. Sullivan como CEO da Isuzu. Mas as medidas não foram suficientes. A década terminou com um sinal claro. O negócio de automóveis de passeio estava colapsando. Diante dessa realidade, a Isuzu começou a considerar um futuro mais enxuto, voltando às suas origens: caminhões, tecnologia a diesel e aplicações comerciais. O novo milênio chegou com sinais de tempestade. No Ocidente, já se anunciavam cenários catastróficos para a General Motors, até então a maior acionista da Isuzu. A incerteza crescia, mas em meio a esse contexto turbulento, surgiu uma aliança fundamental: a criação da D-Max Limited, uma joint venture especializada em motores a diesel. Dessa planta nasceram os lendários motores Duramax, utilizados pela GM em modelos como o Chevrolet Silverado e o GMC Sierra. Foi um símbolo de renascimento tecnológico e a base de um dos maiores sucessos comerciais da Isuzu. Foi dentro desse mesmo projeto que nasceu a Isuzu D-Max, uma picape robusta, eficiente e com uma mecânica praticamente indestrutível. Seu impacto foi imediato. Desenvolvida em conjunto com a GM e compartilhando plataforma com a Chevrolet Colorado, a D-Max rapidamente tornou-se uma referência mundial no segmento. No entanto, a relação com a GM começou a enfraquecer. A Isuzu foi recomprando sua participação até que, em 2006, recuperou o controle total de suas ações. A parceria empresarial foi oficialmente dissolvida, embora a D-Max Limited tenha continuado ativa e operacional. Nesse mesmo ano, um novo ator entrou em cena. Toyota adquiriu 5,9% da Isuzu, tornando-se seu terceiro maior acionista, atrás de Itochu e Mitsubishi Corporation. O interesse era claro: o mundo já caminhava rumo à eletrificação e à redução de emissões, e a Toyota buscava consolidar sua rede tecnológica no setor da mobilidade comercial. Enquanto se retirava progressivamente dos Estados Unidos, onde suas concessionárias foram diminuindo, a Isuzu encontrou novos motores de crescimento na Ásia e na Eurásia. Mercados emergentes como China, Rússia e Índia demandavam caminhões e picapes robustos, confiáveis e com baixo consumo de combustível. Assim, em 2010, a Isuzu atingiu um marco histórico: mais de 20 milhões de motores a diesel produzidos até então. Motores que não apenas impulsionavam seus próprios veículos, mas também modelos da Renault, Opel e da própria General Motors. Desde então, a estratégia da empresa concentrou-se em duas linhas principais: caminhões comerciais e a picape D-Max. No segmento de transporte de carga, a Isuzu também apostou na inovação digital. Seu sistema Mamoru-kun, baseado em tecnologia telemática, permite que frotas inteiras monitorem em tempo real o desempenho, a manutenção e a eficiência operacional dos veículos, uma solução de valor crescente para empresas de transporte e logística. Por sua vez, a D-Max continua no topo, como um rival formidável em mercados como o Sudeste Asiático e a América Latina. Na Tailândia, por exemplo, domina mais de 40% do mercado de picapes, superando pesos pesados como a Toyota Hilux e a Ford Ranger. Em termos financeiros, a Isuzu superou 10 bilhões de dólares em valor de mercado no encerramento de 2024, com uma força de trabalho global superior a 45 mil funcionários e presença física em 47 países. Sua rede de distribuição alcança atualmente mais de 140 mercados,
sendo um parceiro estratégico para frotas comerciais, pequenas e médias empresas e operadores logísticos. Olhando para o futuro, a empresa encontra-se em uma encruzilhada estratégica: manter sua supremacia nos motores a diesel, mas avançar rumo à mobilidade sustentável. Com o apoio da Toyota e seus recentes desenvolvimentos em caminhões elétricos e tecnologias de baixa emissão, a Isuzu não se limita a adaptar-se. Ela está determinada a liderar também a próxima era do transporte. Assim concluímos a história da Isuzu Motors, os autênticos reis do motor a diesel. Embora não tenha a escala comercial de gigantes como Toyota, Nissan ou Honda, suas contribuições para o mundo automotivo são incontestáveis. Por meio de seus caminhões, picapes e motores, a Isuzu impulsionou o crescimento de empresas, comércios e comunidades nos cantos mais desafiadores do planeta. Se você é fã da Isuzu ou do universo automotivo, não se esqueça de deixar seu comentário. E se essa história te prendeu, talvez você queira descobrir como outro gênio japonês, à altura de Soichiro Honda ou Sakiji Toyoda, deu origem a uma das montadoras mais influentes do mundo, que leva seu próprio sobrenome, Suzuki. Nos vemos no próximo vídeo.